Oi gente, bem-vindos ao meu canal. Eu sou Daniele Hasegawa, hipnóloga, hipnotista e hipnoterapeuta. E hoje eu tenho aqui uma convidada especial, a Bruna. Tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Tudo já? Eu vou deixar o link do canal dela aqui embaixo. E a gente vai fazer depois uma entrevista, hein? Olha, fiquem ligados. Depois eu que vou fazer a entrevista com ela. Vocês se cuidem, tá? Depois vai lá no meu canal ver essa maravilhosa entrevista com ela. Então vamos começar. Agora com você. Bom, eu acabei de fazer uma terapia com ela, agora há pouco. E a gente vai fazer essa entrevista pra ver como que ela tá se sentindo, o que ela achou. Então, prazer, meu nome é Bruna, já tenho um canal no YouTube faz tempo. E eu comecei a procurar hipnose, foi basicamente porque eu vim pro Japão. E eu vim pro Japão como pra fazer turismo, pra ver como é que era o Japão e tal. E acabou me ocorrendo algumas situações muito diferentes do que era do esperado. Eu comecei a contactar a Dani porque eu falei assim, Dani, tem alguma coisa errada. Porque eu tava com umas situações completamente estranhas e que caíram completamente fora do racional, inclusive. Então eu procurei a Dani, eu falei assim, Dani, o que você acha? A gente pode ou não? Será que tem jeito de resolver? Não tem jeito? Então ela sempre me deu um apoio para eu buscar essa ajuda com ela, e ela sempre me orientou falando o que podia ser feito, o que não podia ser feito, e eu resolvi, falei assim, não. Então já que o meu problema agora ele é de ordem, que eu tenho que buscar uma regressão, vamos tentar, né? Então foi mais ou menos por isso que eu vim parar nas mãos dela. Bom, a Bruna, ela não mora no Japão. Eu tô Tem esse detalhe. Passeio, pessoal passeio, mas vamos lá. Bom, por que você procurou a terapia? Então, quando eu cheguei no Japão, eu cheguei pra turistar, pra falar assim, oi Japão, como é que vocês são lindos, maravilhosos. Porém, conforme foi o decorrer do tempo, principalmente quando eu cheguei a Kyoto, as emoções e as sensações foram muito tal quais estranhas, né? Eu já tinha passeado por outras cidades, mas em Kyoto foi o meu ponto decisivo, né? Começou a acontecer coisas estranhas, japoneses me reconhecendo na rua, como se eu fosse japonesa, e vocês podem ver o tamanho do olho que eu tenho, não faz o menor sentido. E outras coisas que eram além da minha situação, mas principalmente as emoções que eram muito fortes e muito que traziam uma carga de história pra mim. Então quando eu falei com ela, eu falei assim, olha, eu não sei de onde está vindo essa história toda, porque eu não tenho nada de japonesa, eu não tenho ligação nenhuma com o Japão, e simplesmente do nada em Kyoto apareceu esse tipo de coisa. Então foi por isso que eu vim procurar, porque eu realmente achava que o meu problema estava único e exclusivo focado numa regressão, numa terapia de vidas passadas. No caso foi isso. Qual foi sua expectativa em relação à terapia? Então, quando eu comecei a pensar em regressão, eu achava que eu ia fazer uma regressão tipo assim, beleza, vou lembrar de tudo, dos mínimos detalhes, como se fosse um filme. Era essa que era a minha expectativa, como se eu fosse sentir muita coisa, uma densidade muito forte de detalhes, de cheiros, de coisas. E foi um tanto diferente, pra ser sincera. Pra mim, o como foi, né, foi basicamente... Você consegue se lembrar de várias coisas, de alguns lances, mas você sente muito mais. A emoção é muito mais forte do que a visualização do fato. Então você se lembra, às vezes, do que você falou, você se lembra de alguma coisa que você fez, mas a emoção, o sentimento foi muito mais forte do que a visualização. Eu acho que isso foi uma grande diferença entre
o que eu criava de expectativa, que eu achava que eu ia ver um filme, né? Poxa, vou no cinema, vou ver um filme. Mas não é bem assim. É todo um processo diferente, eu achei. Como foi a experiência? Então, eu achava que ia ser muito mais desconectado, mas você fica muito consciente. Talvez esse tenha sido um dos grandes pontos. Você fica muito consciente o tempo todo, mas você começa a ter como se fosse uma vinda de informações que não são suas, né? Tanto é que agora a gente foi ver alguns dados que eu tinha colocado na regressão e bateu. Mas assim, tem pessoas que acham que a hipnose vai levar para uma vida passada. Não. Tem casos e casos. Se a pessoa acredita, o subconsciente dela vai criar uma realidade virtual, né? É uma realidade virtual. Seja de vida passada, ou seja de alienígena. O subconsciente... Não, no meu caso não foi alienígena, gente, por favor. Eu não fui abduzida, tá bom? Beleza, falou, valeu. Então, o subconsciente vai criar uma realidade para explicar por que a pessoa tá passando por determinado sintoma. Ele vai achar uma explicação, então ele vai criar uma realidade pra gente encontrar essa explicação, por que tá sentindo aquele sintoma. Não que exista uma vida passada ou que exista alien. Ou se existe também, não sei. Não sabemos. Não podemos provar nada com a hipnose. E eu quero deixar bem claro isso. Não tem como comprovar nada de existência de vida passada ou de alien ou qualquer outra coisa com a hipnose. Só explicar um pouquinho aqui antes da terapia, da gente começar. Eu fiz a explicação para ela, como que é o processo. A gente fez testes, tirei as dúvidas. Então não é assim, do nada, tipo, você tá hipnotizado. Não é assim. Tipo, bom, foi, entendeu? Não é assim. Vamos continuar. Quais as dificuldades que você encontrou durante a terapia? Olha, uma grande dificuldade que eu achei, que eu acho que foi a maior pra mim, não foi nem lidar com os sintomas, nem com coisas do passado, mas foi manter o foco. É muito difícil quando você começa a tentar se concentrar, o teu consciente começa a tentar te desviar para um outro caminho, ou começa a tentar fazer você imaginar outras coisas. É muito, como eu tava falando pra ela, às vezes parece muita autossabotagem, né? Porque você fica pensando numa coisa, ela fala, faz isso, faz aquilo, só que o teu consciente, às vezes, ele quer pregar peça. Eu não sei se isso eu não sei se isso é muito comum, mas comigo a grande dificuldade foi manter o foco pra eu aceitar a regressão, porque é um trabalho de aceitação, né? Então, o meu grande problema foi manter o foco. Então, se vocês querem fazer uma regressão, entenda que o pior não vai ser você descobrir nada, se você for rainha da Inglaterra, não tem problema nenhum, não. Mas o mais difícil é você manter o foco no que ela tá falando, aceitar, porque às vezes o teu consciente, pra fazer uma troca, ele começa a barganhar às vezes. Ele fala assim, não, eu não vou pensar o que ela tá falando, porque vou dar o braço a torcer. São os guardinhas. Os guardinhas que protegem o subconsciente. Exato. Então aí você tem que ficar ali de teimosia e forçar. Então, assim, é um processo meio longo, por isso que demorou 3 horas também, né? Porque é difícil você manter o foco e a direção naquilo dali. O que você achou, assim, a diferença do antes e depois? Teve alguma melhoria? Ou não? Não. Eu me achei muito... Os sentimentos, vamos dizer, escusos, né? Uns sentimentos que eu tinha, mas que eu não sabia de onde vinha, né? Tal como culpa por algumas coisas. Culpa, às vezes, de coisas que eu não sabia o que era. Culpa, remorso, uma tristeza, às vezes, que eu não sabia de onde vinha. Ela pôde descobrir qual foi o fundo daquilo e onde é que começou o real problema, e eu me senti mais leve, quer dizer, eu me senti menos culpada também dos erros que eu fiz, que a gente sempre faz erro na vida, né?
Mas eu me senti muito mais leve, assim, tipo, poxa, ok, fiz o meu melhor, tive que me desculpar, tive que me perdoar, tive que me entender, e aí sim, bola pra frente, aí a gente consegue jogar mais coisas pra frente. Acho que foi uma experiência muito ímpar, né? Quando a gente fala assim, é muito ímpar, porque é muito diferente de qualquer outra terapia. Você pode ter ido em psicólogo, psiquiatra, terapeuta de esotérico e tal, mas a regressão em si, ela foi um grande ganho para mim no fator de me tirar esses sentimentos que ficavam à margem da nossa consciência, mas que de vez em quando eles entravam e às vezes acabavam fazendo um estrago, porque você às vezes acaba ficando triste, tendo culpa, mas você não sabe por quê, você não sabe de onde vem. Então é muito interessante quando você tem algum sentimento que você não sabe de onde vem, que você tem algum peso emocional e você simplesmente está querendo resolver isso, né? Então eu acho, pra mim foi uma grande melhoria em relação a esses sentimentos. Agora eu não preciso mais ficar me vigiando pra esse sentimento não entrar dentro da minha consciência, né? Porque a gente tem que ter os guardinhas, como ela falou, ela explicou que tem os guardinhas do subconsciente. No caso, os meus guardas do consciente também, agora já podem... Tá bom, você não tem mais esses sentimentos, não tem problema, entendeu? Uhum. Eu acho que foi bem interessante. Só explicando um pouquinho a terapia, a gente faz essa regressão para encontrar o evento causador inicial. Por isso que elimina os sentimentos, que às vezes você tem um determinado comportamento, mas é devido a esse sentimento que tem por trás, devido a uma programação que você teve. O nosso subconsciente é como se fosse uma câmera. Então grava o sentimento, grava cheiro, consegue captar tudo. Então às vezes você tem um determinado comportamento que às vezes você não quer ter aquele comportamento. Mas como foi registrado na sua câmera, foi inserido no seu programa, na sua programação, então você acaba tendo certos comportamentos sem saber o motivo. E através da terapia a gente encontra os eventos causadores, o evento causador inicial e os subsequentes. E a gente vai ressignificando, ou seja, dando uma nova interpretação pro ocorrido. Fazendo um adendo no dela, eu achei muito interessante um ponto que é você conseguir não só se desculpar, mas desculpar o próximo também, né? Então você tem uma via de mão dupla nesse caso. Você não só desculpa você as pessoas que te causaram, como você mesmo aceitar isso, né? Você aceitar o perdão de você mesmo. Então foi uma questão muito ímpar, porque não é só você ir lá e apagar da memória ou apagar o evento. É você ir lá e perdoar. Ver, aceitar e perdoar. Então isso era uma coisa que eu não esperava também na terapia de regressão, que fosse dessa maneira. Eu achava que era tipo assim, vai lá, vê, apaga. Tipo como se fosse um HD. Vai lá, apaga a memória. Não. É uma nova leitura e é muito interessante. Você continua com as memórias, né? Mas sim, agora sem os sentimentos. Sem o sentimento pesado, sem a dor, sem nada do que aconteceu, né? Eu acho muito interessante. Você faria de novo? Com certeza, com certeza. Eu indico muito para aquelas pessoas que as outras terapias não funcionaram, principalmente psiquiatria, psicologia. Tem muita gente que não funciona porque não consegue localizar onde é que está o foco do problema, né? Para mim, foi desse modo. Eu já tive essas outras partes, essas outras terapias, mas a regressão foi a que conseguiu chegar mais em alguns pontos chaves e que eu consegui ver com mais clareza. Então, assim, eu recomendo para quem tem dificuldade para localizar onde é que foi o problema, onde é que foi o trauma, e fazer essa ressignificação, fazer esse processo, que apesar de... Tem muita gente que fica com medo, né, de reolhar essa experiência. Por exemplo, você sofreu um trauma, no caso, todas as pessoas têm um trauma interno. Você faz você não vai só olhar, você vai perder aquele sentimento pesado que a gente tem. Então tem muita gente que fica com medo de olhar o passado de novo, porque aí fala assim, não, eu vou sofrer de novo
Por exemplo, você teve uma agressão no passado. Você vai olhar aquilo, você vai sofrer de novo. Não é bem assim. Ela consegue retirar esse sentimento para que você não sofra de novo e para que você entenda esse novo sentimento, entendeu? Que é o perdão, que é a aceitação. É muito interessante. Outra dúvida assim, que o pessoal tem bastante, tem um medo, né? De falar os segredos. Se eu perguntasse, eu não perguntei pra ela, é óbvio. Não tem por que eu perguntar. Mas caso eu perguntasse, você tá ciente, né? Sim, você a senha do banco, essas coisas. Não tem. A pessoa não vai falar. Você não apaga. Você fica como se você estivesse assistindo a você mesmo. É como se você estivesse do teu lado assistindo você. Então você não perde a consciência, você fica como se fosse trabalhando em 2 planos, no meu caso, né? Você fica trabalhando em 2 planos. Você tem a consciência, tá ali, mas ela já não interfere mais tanto no que você tá tendo de informação. Então, pra mim, as pessoas têm medo, acham que vai apagar, tipo, que tu não vai lembrar de nada. Acho que vai fazer tudo o que o terapeuta fala, tipo, imita um macaco, imita uma galinha, a pessoa vai sair imitando. Não é assim. Mesmo porque existe o recreacional, mas no caso dela, e o que eu vim buscar, foi um fator terapêutico mesmo. Então, não tinha nem porquê, né, a gente fazer uma parte recreacional. Claro que tem gente que quer fazer recreação, quer comer cebola achando que é maçã, né? Tem várias dessas partes. Mas não foi o objetivo, e eu acho que é muito válido quando você não tem... quando você já tentou tudo e o teu foco ainda não foi atingido. Muito obrigada pela entrevista. Obrigada a você. Te conhecer. Tudo bem, obrigada a você, adorei. Ela é maravilhosa, fantástica, por favor, gente. Obrigada. Ela tem uma profunda paciência. Eu não sei como é que essa mulher tem tanta paciência na vida dela, mas eu agradeço muito. Você foi um anjo. E além do mais, eu não tenho nem o que falar, porque agora a gente vai descobrir. Agora ela também tá saindo. Tô curiosa. Ela tá saindo agora com mais perguntas do que ela entrou. Porque agora ela não sabe também se existe vida passada ou não, porque eu dei as informações que não era. Então a gente não sabe como é que vai trabalhar isso agora. Vai ser um grande desafio daqui por diante. Então falou. Beijo, gente! Obrigada por vocês terem assistido mais esse vídeo. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Tá bom? Falou, Até valeu! o próximo vídeo.